Olha, o nosso convidado tem uma vida quase inteira dedicada aos quadrinhos. Criador da turminha que vendeu mais de 1 bilhão de gibis ao redor do mundo, ele está no The Noite para lançar sua biografia e me explicar onde, afinal, fica o bairro do Limoeiro, Diguinho. Olha, Danilo, você me paga, velho. Não, calma lá. Sinceramente, isso é desnecessário. Calma lá. Bem desnecessário. Calma tá? lá. Primeiro o seguinte, eu vou ficar... Desculpa, eu vou expressar minha chateação com o Diguinho, que eu pedi pessoalmente para homenagear o Maurício de Souza, que o Diguinho se vestisse de Jotalhão. E você não se vestiu por quê? Deixa de ser palhaço, cara. Puta, eu tô com uma raiva, cara. Eu pedi pra você quebrar essa e se vestir de elefante. Não se vestiu por quê? Por que você não se veste de um personagem também? Tem que ser um elefante. Por que eu não sou o Cascão, o Cebolinha? Não. O astronauta, Nossa, talvez? Bom, realmente é uma pergunta intrigante. Por que o Diguinho tem que fazer o Jotalhão? Mas enfim, nosso convidado. Maurício de Souza! Muito bem. Maurício de Souza, um prazer recebê-lo, como sempre. Obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite, pessoal. Boa noite, estamos aí. A última vez que o Maurício esteve aqui, a gente preparou um cenário especial para falar do trabalho dele. Na ocasião, a Mônica estava fazendo festividades. Cadê? Alguém pode me dar uma mãozinha para melhorar o nosso cenário para ele? Ei, não, mas sem... Não, mas agora não dá para ter programa, não sobrou nada aqui. Agora sim. Agora sim. Muito bom. Mas dessa vez nós vamos conversar sobre a vida do Maurício de Souza, que está lançando a biografia. Então vamos ficar aqui no cenário do programa mesmo. Maurício, a história que não está no gibi. Essa é a sua biografia. Cara, eu de folhear aqui já tem foto legal pra caramba que a gente vai mostrar e tal. Quem escreveu a biografia? Eu. É uma autobiografia? É uma autobiografia. O repórter, o Luiz Colombini, me ajudou bastante, porque para eu me disciplinar, né? Porque eu tinha que ir buscar lá no passado muita coisa que estava meio adormecida, meio esquecidona, né? Então, ele é um repórter investigativo. Então, ele me ensinando os caminhos de... Ele te estimulava a memória. Além disso, foi muito oportuno, porque eu tinha boas lembranças, mas eu às vezes não lembrava aquilo que estava na minha cabeça, em que época que aconteceu, em contexto da história do país, qualquer coisa assim. E ele ia lá para a relação dos jornais, ia para todo lugar lá, pesquisava e me dava, olha, isso que está contando aconteceu em tal época, assim, assim, assim. Ele era o pesquisador. Então foi ótimo, porque senão eu estava meio perdidão. E você relembrar a sua história, Maurício, você ir lá fundo, lá atrás lembrar. Teve momentos de alegria, teve momentos dolorosos, qual que teve mais? Eu não me lembro de momentos dolorosos. Foi só de alegria? Que bela vida, hein? Eu não digo de alegria, nunca foi de sofrimento nem de tristeza. Porque eu estava tão imbuído, tão decidido a fazer o que eu faço até hoje, que tudo o que acontecia, mesmo que não desse muito certo naquela hora, eu sabia que era para preparar terreno para o que viria depois. Eu sou otimista, eu sou crédulo, eu acredito nos meus, vamos dizer, instintos, né? Além disso, eu acreditava no que eu queria fazer. E eu resolvi fazer tudo isso. Histórias em quadrinhos, desenhos animados, criar personagem. Eu gosto disso e quero continuar fazendo. Estou fazendo ainda. Há quanto tempo você levou para compilar aqui as histórias para escrever? Foram 1 ano. Quase 1 ano. Eu e o Luiz
conversamos. Né? Com um gravador de lado, tudo mais para não esquecer o que eu falei antes. E daí a gente ia montando e deu esse livro bonitinho. Aqui ou ali, na montagem, o Luiz, às vezes, na transcrição, usava uma palavra ou outra que eu não uso normalmente, mas uma expressão que eu não uso. Daí eu ia lá, eu falo assim, porque esse livro tem que ser lido, por quem me conhece principalmente, para ele entender, olha, para ele sentir que eu estou falando. É você contando a história. Eu contando a minha história, é a minha mesma. Agora, ô Maurício, são 60 anos de carreira. De carreira, 60 anos. Quase isso. Mais ou menos, por aí, quase. Bem, profissionalmente, 57. 57, quase 60 anos de Mas carreira. antes disso eu desenhava, né? De idade... 81, vou fazer 82 agora. Você tá bem pra caramba, hein, cara? Eu olho no espelho, vejo, peraí, tem ruguinha aqui, tem ruguinha ali, tem como é que é, aqueles processos novos de apagar a ruga, como é que são. Não estou usando, não. Você não tá usando, não, mas você tá natural, tá bem pra caramba, hein, Maurício? Obrigado. Agora, você, quando você olha no espelho e fala, e uma ruguinha nova aqui, deixa eu arrumar meu personagem, você arruma lá na Mônica, lá. Para mim é fácil, né? Pra você é fácil. Agora, cara, com 60 anos de carreira, você faz coisa pra caramba. Você acabou de falar, não, até hoje eu continuo escrevendo, continuo criando. Escreve, desenha, cria, é empresário. Como é que você arruma tempo para fazer tanta coisa e ainda escrever sua própria biografia? Por isso que eu demorei um ano para escrever. Foi um tempão danado, mas, de qualquer maneira, eu não considero o que eu faço trabalho. Eu considero uma diversão. E eu tenho que ir com esse espírito para criar o que eu crio, da maneira que eu crio e tudo mais. Além disso, lógico, no começo eu era sozinho, era o exército do eu sozinho. Agora eu tenho mais de 300 artistas trabalhando comigo. É um exército mesmo. É gente para dedéu. E todos eles são ótimos auxiliares, são incentivadores, são criadores também, criativos e tudo mais. Então, eu já não estou sozinho, mas estou comandando, dirigindo, principalmente a parte artística, ao lado da Alice, que é minha mulher, que é a diretora do estúdio. E com alguns filhos de quebra lá. Com o passar dos anos, foi ficando mais fácil encontrar gente para trabalhar? Porque hoje você, quando uma pessoa vai trabalhar com você, ela já é fã, ela tem talvez o mesmo zelo pelos personagens que você tem. Isso, você falou uma coisa muito certa, fica mais fácil, sim. Estão lendo de mim, aprenderam a ler. Eles aprenderam quem é, aprenderam a zelar pelo nome, pelo personagem. Daí, então, eu tive essa facilidade, que no início eu não tinha. Do nada, eu tinha que criar uma equipe. No começo, eu tinha quase que segurar a mão do pessoal para fazer um desenho parecido com o meu. Depois, quando começaram a sair revistas, jornais e tudo mais, daí aconteceu esse fenômeno que você falou aí. Claro, porque uma das coisas que eu mais gosto na Mônica, além do conceito, é o traço. É ótimo aquele traço e foi criado por você. Quem chega para trabalhar lá atrás tinha que fazer igualzinho. É difícil, né, cara? Agora, ô Maurício, vamos falar da sua vida, já que você está lançando aqui a biografia. Vamos lá. Maurício, a história que não está no gibi. Nasceu onde? Onde você nasceu? Eu nasci em Santa Isabel, uma cidade próxima de São Paulo. Depois me criei em Mogi das Cruzes. Infância, juventude, Mogi. Depois vim para São Paulo para tentar sorte, arranjar emprego de desenhista. Não consegui, lógico. Nunca, ninguém consegue na primeira vez. Não conseguiu? Ouviu muito não? Muita gente desencorajando? Eu ouvi um não peremptório, um não definitivo. Ainda bem que eu não levei a sério. Eu me choquei, mas não levei a sério. O que ele falou? Quantos anos você tinha na época? Tinha 18 anos. Um jovem de 18 anos chegou e falou, quero ser cartunista, desenhista. Eu quero ser desenhista, quero um lugar de desenhista aqui o cara falou jornal, pra você? Que seria na Folha da Manhã, né? Na Folha da Manhã. Ele olhou meus desenhos, olhou, folheou rapidamente, assim, meio, vamos dizer, meio sem vontade. Blasé. Blasé, um arzinho blasé. E falou, menino, vai fazer outra coisa na vida, dinheiro não dá futuro para ninguém, não dá dinheiro. Desenho não dá futuro. Desenho não dá futuro, não dá dinheiro, vai fazer outra coisa na vida. E era um dos 3 maiores desenhistas do país naquele tempo. Então, era um cara para se respeitar uma opinião, né?
Ah, não foi qualquer cara, foi Não, uma referência uma falando, vai referência, embora, é, menino. o ilustrador da revista Cruzeiro, que naquele tempo Sim. era uma maravilha. E eu levei aquele choque. Chegou a acreditar nele em algum momento? Falou, acho que... Não deu tempo de acreditar nele, porque em seguida já aconteceu uma coisa interessante. Eu saí baqueado na sala dele e ainda meio fora de mim, não estava entendendo muito bem. Será que é isso? Puxa vida, todo mundo gosta do meu desenho, a minha avó, a minha mãe, minha tia, Todo mundo lá em casa adora. as garotinhas lá da escola também gostam, aquelas menininhas bonitinhas também gostam. Né? Eu fiquei meio assim, "Ué, tem alguma coisa errada aqui?" Eu ia saindo pela redação do jornal, da Folha, e um jornalista me viu passando, ele devia estar com uma cara de candidato a suicídio, porque ele falou, menino, o que houve? Me chamou, eu choraminguei a história para ele, né? Ele falou, deixa eu ver seu desenho. Olhou o desenho. Ah, você desenha, mas a sua apresentação deixa a desejar. Esse pessoal ainda mais sofisticado, profissional, gosta de uma pasta mais sofisticada, mais enfeitada, mais bem feita. Você aqui cortou com tesoura os seus desenhos para botar aqui. Não pode. Era um menino fazendo mesmo. Precisa fazer do outro jeito. Faz o seguinte, ele falou para mim. Como você desenha e quer fazer isso, entra aqui no jornal para fazer outra coisa qualquer, enquanto você aperfeiçoa o desenho, se prepara melhor, e daí quando você voltar para mostrar o desenho, um novo desenho seu, você não mostra para a mesma pessoa, você mostra para o redator-chefe, para o chefe de redação. Mostra pro chefe dele, mostra para quem manda. Para quem manda no jornal. Daí ele falou, eu tenho uma vaga aqui de copydesk. Copydesk seria um corretor de português. Ah, é o corretor, de texto. Que tem no nosso telefone, que de vez em quando dá susto na gente. Ele perguntou, você escreve? É bom de português? Eu era bom de português. Eu lia muito, lia muito. Eu lia um livro por dia naquela época. Era maluco. Daí eu falei, escrevo bem. Então ele falou, tá bom, então tem uma vaguinha aqui, não ganha muito bem, é meio-dia, tudo mais, mas você pelo menos faz ambiente. E eu segui o conselho dele, entrei e fui lá corrigir o texto dos repórteres, que chegavam meio loucos, né? Correndo, para escrever rapidamente. Quem que te deu esse conselho aí de ouro? Quem foi esse cara tão legal com aquele menino de 18 anos que estava com a cara, que estava baqueado? Estava lá na cara no chão, né? Estava com a cara no chão. Chamava-se Cartacho. Ele era o que ali no jornal? Ele era um jornalista. Ele era um repórter, um jornalista. Um jornalista de idade já, cabelos brancos e tudo mais, e deu essa bela, que legal, bela cara. orientação. Né? Bem, entrei. Fiquei lá e treinando, e comecei a pensar nas palavras dele, comecei a treinar para fazer melhor o desenho e tudo mais. Em seguida, depois de algumas poucas semanas, surgiu uma vaga na reportagem policial. E ele mais uma vez me chamou, ele que me avisou, tem uma vaga na reportagem policial. Você topa fazer reportagem policial? Ganha mais, tudo mais, tem uma posição diferente. Eu falei, lógico que topo. Bem, tem um teste para fazer. Então eu fui fazer o teste e tinha 2 vagas para 200 candidatos. Eu entrei ali para entrar e passei. No que eu passei no teste, virei repórter policial, pelo menos oficialmente, eu desci lá para o Lago do Arush, que fica perto da Folha, e fui lá e comprei uma capa e um chapéu igual dos detetives americanos. Essa daqui? Essa daí. Foi essa daqui, olha lá. Ó. Olha só. Tá com a cara de Dick Tracy, detetive e tal. Aí, ó. E aí? Bem, entrei no jornal, entrei na reportagem. Eu tinha um problema sério naquele tempo, que era, eu tinha vertigem, eu desmaiava se eu visse sangue. Você tem ainda hoje? Não, já curei. E aí, curei. Você não podia ver sangue? E repórter policial que não pode ver sangue não existe. Daí eu pensei, isso dou um jeito. Peço para alguém olhar... Tem sangue ali? Não tem? Olhar como é que está o cadáver, o defunto, qualquer coisa assim, e me descreve e eu escrevo e tudo bem. Mas, de qualquer maneira, comecei na reportagem e fui em frente e estava gostoso. Afinal, o jornal me colocava à disposição um fotógrafo, um jipe, um motorista,
para eu fazer a investigação. Porra, você tinha uma equipe, Tinha cara. uma equipe, né? E comecei a escrever. Chegou a ver sangue alguma vez? Ah, não, eu pedi para o pessoal olhar. Ah, você tinha o olheiro, tem sangue, não tem? Agora, tem você, olheiro. desenhista, sendo repórter policial, chegou a fazer retrato falado de alguém? Ajudou o seu dom de desenhista? Ajudou. Isso abriu os olhos da direção do jornal para os meus dotes de desenhista, né? Porque havia um acidente, uma coisa qualquer, eu desenhava o local, fazia retratos falados e tudo mais. Isso me ajudou bastante, pelo menos a mostrar para o pessoal, bem suavemente, né, que eu desenhava também. Isso ajudou. E daí, quase que eu fiquei grudado na reportagem policial, porque estava muito divertido. Lógico que eu, Você gostava. Com 18, 19 anos, a gente se sente, principalmente com aquele aparato todo que o jornal me dava, Jipe, assistente. eu me sentia assim super-herói. Sim, Um herói, um detetive americano, qualquer coisa assim. E eu me metia em cada enrascada, Era o cada Tintim. coisa perigosa, que hoje eu fico me admirando como é que eu não tinha noção do que eu estava fazendo. No meio de perseguição policial, de tiroteio e tudo mais. Que loucura! Agora, essa sua história, ela é muito curiosa. E você sempre baseou os personagens baseado nas pessoas que você conhecia, nas coisas que você via na vida real. Tem algum personagem que você se baseou nessa fase da sua vida? Não. Curioso, porque não tem. Porque é uma coisa que você conta com tanta empolgação. Isso me lembra que eu posso escrever mais um livro, porque tem coisa que eu não lembrei de pôr aí. Ó, e esse personagem seria legal ver na Turma da Mônica, um As repórter histórias investigativo. Das minhas encrencas como repórter policial. E você pode fazer tudo mais. você pode fazer um personagem com isso, seria demais, cara. Eu vou conversar com o editor. Seria demais, cara. Eu imaginei, quando eu terminei de escrever o livro, eu comecei a me lembrar de coisas. Eu falei, puxa vida, eu devia fazer uma trilogia, não um livro só. Ah, então tá aí, ó. Só do personagem repórter já tem. Agora você me disse, Maurício, quando você era moleque, quando você era jovem, 18 anos, você lia um livro por dia. História em quadrinho, quando que você começou a ler história em quadrinho? Eu comecei de criança. Eu aprendi a ler as histórias em quadrinhos. Ah, é? A partir de um gibi que eu achei numa lata de lixo. Eu não conhecia gibi, até meus 4, 5 anos eu não conhecia gibi. Eu via aquele papel, aquele gibi desbeiçado, sem capa, velho, lá jogado no alto da lata do lixo. Ah, você pegava no lixo o gibi? Eu não pegava, peguei aquele. Não, entendi. E me interessei e peguei, levei para casa, mostrei para minha mãe. Mãe, o que é isso aqui? Tem historinha? Aqui O primeiro contato com o gibi foi aquele do lixo. Daí ela falou, tem. Pode ler para mim, então? Daí ela me leu algumas historinhas. Qual era o gibi, você lembra? Chamava-se O Guri. É um gibi que havia antigamente na editora do Cruzeiro. Legal. E mamãe me leu algumas histórias, daí pegou fogo, né? Adorei, daí toda hora isso. pedia para ler mais gibi. Meu pai trazia gibi, ele soube que eu gostava, me trazia gibi quase toda noite. Que legal. E eu estava aprendendo a ler daquele jeito, e aprendi a ler. Ah, daí a minha mãe falou, eu não tenho tempo de ler para você toda hora, então eu vou ensinar você a ler, você lê sozinho. E em 3, 4 meses ela me ensinou realmente. Que legal. Aprendi a ler, daí fui sozinho. Essa história eu vivi parecida com os seus gibis, que meu pai descobriu que eu adorava e todo dia ele me trazia gibi da Magali, da Mônica, do Cebolinha. Eu aprendi a ler com os seus gibis também. Você teve sorte, você leu com os meus gibis. Eu li com os outros americanos lá, que não tinha nada a ver com a nossa realidade. Aliás, outro dia eu me lembro a primeira vez que eu encontrei o Maurício de Souza, lá na Band eu fazia CQC, eu falei, Maurício, eu aprendi a ler com os seus gibis. Ele falou, aí, pelo visto, com o do Chico Bento. Eu lembro a primeira coisa que o Maurício de Souza falou pra mim. Aliás, você estava falando da sua infância. Posso me desculpar agora? Não, é porque isso, eu adorei, eu guardei até hoje, porque eu adorei. Aliás, a gente tá falando da sua infância, você era esse menino aqui? Olha, é você? Pelo amor de Deus, ainda bem que cortaram um pedaço aí. Agora, mas você não queria ser autor de quadrinhos, você queria ser só desenhista? O que você queria ser? Eu queria ser desenhista, criar personagens e tudo mais, mas passei por ali, por aqui, por algumas outras tentações, né? Quando, por exemplo, eu morava, bem criança, perto do campo de Marte, eu via os aviões passando, eu falei, eu quero ser aviador. E daí eu brincava, fazia aviõezinhos de papelão, eu copiava, via os aviões passando, eu via o formato deles, eu fazia naquele formato. E voava?
Lógico que não. Mas, lá depois de alguns anos, eu comecei a fazer os aviões mais sofisticados, os modelos, tipo aeromodelo, e daí eu soltava como papagaio, como pipa. Tipo a armação do avião. Mas eu estudei a aerodinâmica e para o vento entrar pela frente, sair por trás e tudo mais. E daí eu morava em Mogi, eu criei, eu chamava de Mingo 1, porque eu só tinha tempo de fazer no domingo, por causa do estudo, né? Mingo 1 não voou muito bem, daí eu consertei a aerodinâmica, o segundo voou bem, mas não voava, flutuava. Então eu soltava com barbante para aguentar, porque era grande, e ele ficava flutuando no ar. Ele não ficava igual pipa, papagaio, não ficava girando, ele ficava parado. Flutuava. Eu soltava muito alto e o pessoal de Mogi achava que tinha um avião parado no ar. Por causa da perspectiva, achava que era um avião de verdade. E ficava paradinho. Então, eu dei alguns sustos do pessoal. Você sabia disso? Falava só para sacanear, vou soltar. Na ocasião, eu não sabia, não. Mas terminou que, ó, acabou acontecendo um avião de verdade aí, ó. Acabou, os anos passaram e acabou é o avião da Turma da Mônica. Maurício, quem que está aqui na foto com você? Cadê? Aqui, ó. São minhas 3 filhas, Mariângela, Magali e a Mônica. Quem é a Mônica aqui? A primeira, essa daí é a Magali. Magali. No meio é a Mônica. Mônica. E depois ali a Mariângela, minha primeira filha. Demais. Aliás, a Mônica e a Magali já estiveram aqui no programa, já foram entrevistadas. Eu adoro. A Magali é muito divertida, a Mônica é muito legal também. Eu tô muito nervosa. Você tá nervosa? Quer uma melancia para acalmar? Vem aqui, se você quiser, tá aqui. Ai, que fofo. Se você quiser, tá aqui, tá bom? Pode comer mesmo? Pode, claro. Olha, pela primeira vez na TV, Magali comendo a melancia de verdade. Magali de verdade comendo melancia de verdade, hein? Magali é só divertida. Além de comer muito, até hoje, come muito. Agora, você queria ser aviador, Maurício, mas acabou entregando marmita. Você trabalhou entregando marmita. Também. Você era um bom entregador de marmita? Não. O que fez? Aqui você era igual a Magali? Você comia a marmita no caminho? Não, eu era muito criança. E daí, lá no bairro, né, no bairro pequeno, em Mogi das Cruzes, eu pegava a marmita da minha prima para levar. E no meio do caminho, tinha meus amiguinhos jogando bola, tudo mais. Eu dava uma paradinha para jogar uma bolinha. E um dia eu peguei a marmita, depositei lá embaixo de uma árvore, enquanto ia jogar um pouquinho. Eu não percebi que as formigas invadiram a marmita, a comida e tudo mais. Eu peguei a marmita sem perceber, levei para minha prima. Naquele dia ela não almoçou. Tadinha. A não ser que ela fosse um tamanduá, aí ela ia adorar a marmita. Em compensação para ela me despediu. Hoje a minha prima, Terezinha, ela trabalha comigo. Não penso de jeito nenhum em despedi-la por causa disso. Tá certo, tá ótimo, tá certo. Viu, Terezinha? Fica tranquila, Terezinha, fica tranquila. Quais foram as suas influências para criar a Mônica, de quadrinho? Influências no trabalho. Que quadrinho que você gostava, que influenciou? Sim, em termos técnicos, o autor que me influenciou muito foi o Will Eisner, que fazia um personagem chamado Espírito, que era uma história policial, não era infantil coisa nenhuma, né? Mas ele tinha uma criatividade, uma coragem de fazer histórias esquisitas, diferentes, que eu fiquei muito admirado com aquilo. Eu colecionava, recortava, fazia álbum com o material dele, estudava a técnica que ele usava. Não no desenho, mas na narrativa. Aliás, ele é referência, é uma das maiores referências de narrativa de quadrinhos. Pois é. E foi ele mesmo que desenhou a Mônica aqui? Foi ele que me desenhou. Depois ficamos amigos. Daí ele chegou no Brasil, viu tudo que nós fazemos com o Turma da Mônica. Ele falou: como é que você faz isso? Eu falei: eu imitei você. Que legal. Não, como é que você faz isso no Brasil, que é maior ainda um milagre, cara. Olha aqui, ó. Esse aqui é o... E aí o Will Eisner desenhou a Mônica aqui. Cara, deve ser demais você crescer com o cara de referência, o cara vira seu amigo, ainda reproduz sua arte. Sensacional. Qual foi o primeiro personagem, Maurício, que você criou? O primeiro personagem que eu criei na escola ainda, lá como estudo, foi o Capitão Picolé. Capitão Picolé. Um super-heróizinho que era bem parecido com o Horácio, o dinossauro meu.
Aliás, está aqui o Horácio. O Horácio é considerado o seu alter ego. Confirma? É mesmo seu alter ego? Todo mundo diz isso, eu também. Você também. Você fala coisas que você quer dizer, você diz através do Horácio. Essa historinha é um exemplo. Demais. Comprem o livro, vocês leem essa historinha. Tá aqui, ó. Sem spoiler, vai ter que comprar o livro para saber. Depois, quando eu comecei a desenhar para valer mesmo, profissionalmente, foi o Bidu. O Bidu. Bidu e o Franjinha nasceram em tiras de jornal. E daí, quando... Eles inauguraram o universo da Turma da da Mônica. Turma da Mônica em jornais, que foi Aliás, está aqui o Maurício criando o Bidu, com o Bidu. um bonequinho que foi Demais. costurado lá pela minha cunhada. Ô Diguinho, qual é o seu personagem da Turma da Mônica preferido? Cebolinha. Por quê? Por quê? Porque foi o primeiro gibi que meu pai me deu quando veio da feira com pastel de carne, eu lembro até hoje. Todo mundo tem uma... Mas o interessante, né? Dizem que elefante tem muita memória, ele lembrou direitinho tudo. Né? Pastel de carne e tudo mais. Você vê o detalhe que ele lembra? Pastel de carne, cebolinha. Mas vem cá, então por que você não veio vestido de cebolinha e assim, de Porque é um jotalhão? idiota. Porque você que mandou fazer essa roupa, mandou fazer essa cara. Não, não vem com essa não, não vem com essa não. Quando a Mônica virou o primeiro foi o Bidu e o Franjinha, mas a turma é da Mônica. Quando que a Mônica pegou para ela o protagonismo de tudo? Eu não me lembro a data, mas de qualquer maneira foi logo, porque ela foi criada como personagem, né? Ela tomou conta do pedaço. E era muito forte, era muito presente em qualquer coisa. A personalidade dela é personalidade forte. Baseado, logicamente, na personalidade da minha filha, Mônica, de verdade. E daí começou a aparecer muito, Cebolinha ficou muito ciumento naquilo, e até hoje está tentando recuperar a rua, ou a lua, como ele diz, né? Então, Foi daí que surgiu a ideia do Cebolinha recuperar a rua, porque a Mônica nem era a principal e ela virou a dona do pedaço. era secundária. E daí a Mônica ganhou e está essa briga até hoje. Como que você teve a sensibilidade de perceber que as pessoas gostam mais da Mônica, ela é que é a protagonista? Você começou a receber feedback do público? Sim, lógico. Ajuda bastante. Naquele tempo, por carta, se fosse hoje, seria pelas redes sociais. De qualquer maneira, foi por ali, e daí eu vi que eu precisava, tanto que eu lancei a revista Mônica antes do Cebolinha. Foi sendo sensível ao feedback do público. Exatamente. Ô, Danilo, Oi. eu me lembro de ter ido a um salão da criança, ainda pequeno, e recebi um exemplar da Folhinha. E tinha alguns personagens que antigamente acho que foram até inventados antes da Mônica, não tenho certeza. Que era o Raposão, essa turma da floresta. O que Jotalhão. hoje em dia não tem muito, tem o Jotalhão e tal. E hoje em dia não tem muita história deles, né? Eu queria... O que aconteceu? O pessoal Eles continuam no gibi, mas eles não têm um gibi só deles, por exemplo. E antes entendeu? eles eram... Tem personagem que não suporta, não aguenta um gibi sozinho. Entendi. Né? E nós criativos, não mandamos nisso, não comandamos. Quem manda é o público. Quem manda é o público mesmo, aliás, em todo lugar, né? Inclusive aqui. Aliás, Maurício, eu quero aproveitar que eu sou um grande fã do seu trabalho e que você está aqui. Tem umas dúvidas que eu tenho. Já há 30 anos eu vou tirar pessoalmente com você a respeito da Turma da Mônica. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Maurício. Pergunta número 1. Onde fica, afinal de contas, o bairro do Limoeiro? Fica na cabeça do leitor, fica na fantasia, mas por que Limoeiro? Provavelmente porque eu tinha um estúdio aqui na Lapa e olhava pela janela e via o bairro do Limão. Alguma coisa tem que ver ali. E como é o bairro do Limoeiro da Turminha? Eu me baseei no bairro do Cambuí, de Campinas, quando eu morei lá uns tempos. Que tinha terreno baldio, tinha rua de terra, tinha rua sem movimento, a criançada podia brincar na rua e tudo mais. Tinha uma casa ali, e lá adiante, lá longe, tinha os prédiozinhos da cidade de Campinas, bem longe. Né? E esse é o padrão, é o skyline da Turma da Mônica, é esse. Exatamente. Os matinhos na frente e o skyline da cidade atrás. Exatamente, está lá.
Cambuí deixou de ser assim, agora está cheio de edifícios e tudo mais. Mas não deixou de ser assim na Turma da minha, Mônica. minha memória está lá e ficou eternizado dessa maneira. Pergunta número 2. Por que a Mônica é chamada de baixinha se ela tem a mesma altura do Cebolinha, do Cascão e da Magali? Eu não tenho uma resposta certa, técnica, para um negócio desse. Mas eu tenho que inventar alguma coisa para responder, né? Então, eu acho... Te peguei. Pegou. Eu acho que deve ser porque o cabelo do Cebolinha assim pega uma altura maior. Tá certo. Agora, pergunta número 3. Quem deu o nome do cachorro do Cebolinha foi o próprio Cebolinha. E o nome é Floquinho. Floquinho. Mas é Floquinho ou Froquinho? Porque foi o Cebolinha que deu o nome. Mais uma vez, eu não tenho resposta para você. Preciso inventar alguma coisa. Ok. Vamos lá, mais outra. Por que quando o Cebolinha pensa, ele não pensa com R, pensa com L, igual como ele fala? Imagine se uma pessoa que tem um tipo de gagueira, uma pessoa gaga, vai pensar também pulando uma sílaba, pulando letra. É impossível. Você pensa por igual, você pensa... Ele pensa como fala. Como fala, lógico, Tá ou certo. como quer falar. Mais uma pergunta. Qual é o verdadeiro nome do Cascão e do Cebolinha e do astronauta? O nome dele é Cascão, Cebolinha e astronauta. Olha, Danilo, você vai me desculpar, mas vou ter que fazer um livro só sobre isso. Viu? Ok, tudo bem. Eu vou ter que inventar o nome do Cascão certinho. Eu vou guardar esse livro, que eu sempre me perguntei. Porque eu conheci o garoto que inspirou o Cascão. Eu conheci em Mogi das Cruzes, quando ele era garotinho. Jogava bola com o Cebola, o Cebolinha. E eu, naquele tempo, eu nem perguntei o nome deles, para variar. Eu vou saber o nome do garoto que me inspirou, talvez daqui a algum tempo, porque eu estou atrás dele até hoje. É. Ok. Quando eu conhecer, eu falo com você. Ok, vamos lá. Mais uma. O Capitão Feio tem algum parentesco com o Cascão? Porque eles parecem um pouco. Ou o Cascão que é feio? Não, o Cascão não é feio, né? É lindinho. O Capitão Feio é um tio do Cascão. Ah, então tem. Eu li as historinhas e falava, mas ele parece o Cascão. Ele parece o Cascão, ele tem a mesma cara. Ele é um tio. Vem aí na história do Capitão Feio, no setor de graphic novels. Que é a origem do Capitão Feio. E ali vai aparecer tudo isso. Ok, mais uma. Como era o Penadinho antes de morrer? Você já imaginou como ele era? Ele era loiro, moreno, ruivo? Quem ele era? Ele era um cantor de ópera. O Penadinho era um cantor de ópera? Ele e o Cranicola. Ah, eles eram... Os dois eram cantores de... Juntos. Aliás, outra pergunta. É Cranicola ou Cranícola? Cranicola. Nicola. Nicola. Italiano. Ah, Cranicola. 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 Italiano. Ópera. Tudo mais. A última. Eu te deixo em paz com essas Ainda bem. perguntas de fã. Só o Cebolinha vê o louco. Ele é meio esquizofrênico? Olha, quando eu criei, aliás, o Louco é um dos personagens que não foi eu que criei, foi meu irmão. Criou, jogou na minha mão e eu comecei a escrever as histórias. Ele fez algumas e eu prossegui. Daí, depois de muito tempo, eu me dei conta que nas histórias do Cebolinha e do Louco não aparecem os outros personagens. Exato. Daí eu fiquei encafifado. Ué, mas por que só o Cebolinha que vê o só louco? o Cebolinha? Então, isso também é mais daquelas dúvidas que eu tenho com minha própria obra. Eu não sei. Você não sabe responder não até sei hoje. responder. Eu espero que isso daí fique com aqueles mistérios insolúveis, gostosos, que você dia, fica legal. pensando. De noite você pensa. E a pessoa perde o sono pensando nessas coisas. Ok. Essas foram as perguntas que todo mundo sempre quis fazer da Turma da Mônica, mas nunca encontrou Maurício de Souza pessoalmente para perguntar. Agora é o seguinte, Maurício. Cara, sua vida é bem legal. Tem umas fotos bem legais aqui. Você conheceu muito o seu trabalho, seu trabalho te levou a conhecer muita gente importante em momentos muito importantes do mundo. Muita história. O livro está bem legal. Muito. Você vai ter que fazer a trilogia, não?
Você já me deu uma ideia hoje. Legal, hein? Legal. Agora, continua saindo novidades da Turma da Mônica. Mônica Toy. Eu tô aqui com um álbum de figurinha da Turma da Mônica, completinho. De quem foi a ideia de fazer, de pegar a Turma da Mônica e fazer, e desmembrar ela para outros conceitos? Turma da Mônica Jovem, Turma da Mônica Toy. Isso foi uma necessidade mercadológica, como se fala aí nas agências, né? Primeiro era a Turma da Mônica clássica, que a gente chama as crianças. Depois, com o avanço do mangá, da história em quadrinhos japonesa Mônica no Brasil, Jovem. E a garotada se bandeando para o mangá, eu falei, deixa eu fazer também uma linha jovem da Turma da Mônica. E fiz. É o público da Mônica que cresceu e agora tem para eles também. Consequentemente, eu vou ter que fazer a Turma da Mônica adulta também, né? Já, diga. A minha filha é viciada em Mônica Toy. Sério? Tô falando sério, ela tem 3 anos, ela fica em casa toda hora. Mônica, toy, 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 toy. Cara, imagina só então, quando sua filha vê você chegando de jotalhão para brincar com ela hoje. Faço questão um negócio sério. Faço questão. Vou pedir para a produção esconder a roupa do Diguinho. E você só vai ter essa roupa para ir embora hoje, tá bom? Não, você é louco? Aliás, sua filha vai ficar feliz, porque eu vou dar para ela um monte de figurinha da Mônica Toy para ela brincar. As figurinhas estão demais aqui, ó. Obrigado. Aqui, Raíssa. Não é seu pai que tá te dando, não. Sou eu, viu? É o tio Danilo, não é o seu pai, não, tá? Tá aqui, Raíssa. Ó, tá levando o álbum. Mônica Toy foi criada nessa linha de preencher espaços, lixos que nós podíamos atender com desenhos diferentes, maneiras diferentes de tratar as histórias, os personagens. É demais. E Mônica Toy hoje é o nosso maior trunfo no mercado internacional. A Turma da Mônica já foi acessada por 2.600.000.000 de internautas. Uau! Aliás, vamos ver um pouquinho da Mônica Toy. Tem aí, cadê? Mônica, toy, 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 toy. Vem aqui. Aí. Quem tá em casa não viu a reação do estúdio com a animação. Eles fizeram... Oh! É demais, é demais. Aliás, vou falar de novo, as figurinhas estão demais. Estão bem legal. E a Mônica Toy está fazendo sucesso em diversos países. Fora do Brasil, onde ela tem o maior número de views. Nesse momento, quem está em primeiro lugar lá no exterior é a Rússia, México, Que legal. Bulgária e por aí vai. Que demais. Aliás, você pensa em fazer um personagem russo na Turma da Mônica, um mexicano? Eu já brinquei com o Chaves. Na série da Turma da Mônica Toy, brincamos com o Chaves, com o Chapolin e tudo mais. Demais. E o pessoal gostou muito e nós fomos autorizados pelos proprietários dos Pela direitos. Televisa, legal. Televisa, fizemos e eu acho que vamos continuar fazendo porque Sensacional. o pessoal adorou. Cadê? Sensacional. Aliás, olha só, eu abri a figurinha agora aqui, abri o pacote e tirei você, Maurício. Eu acabei de tirar você aqui, ó. Não é o meu melhor ângulo, mas tudo bem. Agora, uma coisa que eu sempre quis ver. Filme da Turma da Mônica, filme com ator real. Eles fazem filme, tem filme até o Scooby-Doo tem filme, e toda sexta passa aqui no SBT, o filme do Scooby-Doo, inclusive, toda sexta. Aliás, sexta, depois Scooby-Doo tem de noite de novo, tá bom, pessoal? Filme com atores, pensa em fazer filme da Mônica?
Tanto pensamos que estamos já planejando, já estamos produzindo já. Deve sair o ano que vem o filme com a Turma da Mônica clássica, crianças. Criança? Você ajudou a escolher as crianças? Não, a equipe de produção que está fazendo isso e, logicamente, eu acompanho, vejo, concordo. A sua palavra deve ter um peso gigantesco, né? A palavra, eu olho, vejo. E eu tinha dúvida se a gente ia achar a Mônica de verdade. Existe criança parecida com os personagens. Fiquei maravilhado. E, ao mesmo tempo, com um problema, né? Se tem mais de uma, quem que eu vou escolher? Pois é. E, aí, em seguida, nós vamos planejar, vamos iniciar a produção da Turma da Mônica Jovem, com artistas de verdade também. Artistas ao vivo, carne e osso. Muito legal. Daqui a 2 anos. Demais. Maurício, foi um prazer falar com você. Olha, essa é a biografia do Maurício de Souza. Maurício, diga lá. Eu só queria avisar o pessoal que está assistindo o seu programa, Danilo, que a nossa produção é muito forte, está fazendo muita coisa, e às vezes me faltam roteiristas. Roteiristas. O seu programa é uma câmera de eco, então que vai em eco aí por aí. Olha Estou aí. precisando de Roteiristas. Maurício de Souza Produções procura roteirista. Sabe que Cara, meu sonho era ser roteirista. Eu lembro que eu fiz uma pasta, quando eu tinha uns 16, 17 anos, fiz uma pasta, fiz vários roteiros, mas eu era tão caipira, não sabia sair de Santo André, que não achei a Maurício de Souza Produções para entregar. Oh, meu Deus. E aí acabei fazendo comédia e acabei tomando. Não, estava escrito. Eu vou mandar uns roteiros lá, vai que vocês gostam. Não manda não, queime isso aí. Vai que... Olha, Maurício, sem querer abusar, vou pedir o seu autógrafo aqui na sua biografia, me dê a honra, por favor. Quando sair o filme da Turma da Mônica, espero vocês aqui de novo, tá bom? Ok. Você tem a sua caneta, melhor ainda. Voltamos já já!